vamos lá. A Bíblia é ou não um livro sagrado? Vamos ver o que eles irão dizer, argumentar. Eu irei comentar daqui e vocês vão deixando aqui os seus comentários no vídeo. Vamos lá então. A gente começa por onde então? Eu acho que uma forma de começar de uma forma organizada é a gente pegar uma frase, né, que é uma frase muito comum e aparentemente não polêmica, simples, que seria: a Bíblia é um livro sagrado. Exato, todo mundo concorda, ou pelo menos todo mundo fala isso: a Bíblia é um livro sagrado. Isso, você pode até discordar: a Bíblia é um livro considerado sagrado, sagrado por um pra grupo. Quem? Isso. Mas assim, a Bíblia é um livro sagrado, é uma forma de falar assim, de algo, uma coisa bem simples de se falar sobre a Bíblia. Agora, cada parte dessa frase a gente poderia dividir e trazer uma série de questões para elas e mostrar que isso é mais complexo do que parece à primeira vista. Então, por exemplo, a Bíblia é um livro sagrado? De qual Bíblia a gente está falando? De qual das 10 Bíblias nós estamos falando? De quais dos 10 cânones nós estamos falando? Porque para o brasileiro, né, o cristão aqui médio, para ele só existem 2 Bíblias. Até porque nas próprias igrejas ensinam isso, né, bizarramente, que é apenas a protestante e a católica. Mas, na verdade, existem cânones mais antigos do que o cânon protestante. E nem é difícil de se encontrar esta informação. O Henrique Caldeira, com certeza, ele vai falar acerca disso ao longo do vídeo. Eu não assisti esse vídeo aqui, né? Eu vi, olhei lá, vou reagir, beleza. Ele provavelmente vai falar de outros cânones e eu vou argumentando aqui com vocês também. Né? Se eu te perguntasse, por exemplo, primeiro, a Bíblia, até indo para a segunda parte, né? A Bíblia é um livro sagrado, tá, mas todo mundo sabe que a Bíblia são livros também, né? A própria palavra Bíblia vem de um termo grego plural, que significa livros. Entendi. Daí vem biblioteca também. Daí vem a biblioteca também, exatamente. E a Bíblia é, de certa forma, uma biblioteca, né? Uma coleção de livros. Agora, ao mesmo tempo, a gente lida com a Bíblia como se fosse um livro. Tem uma relação singular com ela também, né? E se eu perguntasse assim, quantos livros tem na Bíblia? Quantos você diria? Se o protestante vai falar um número de livros, o católico, por exemplo, vai falar outro número. Não sei se existe mais. Existem mais? E existem muitos mais. Então, por exemplo, uma Bíblia protestante hoje tem essa questão também. A gente vai falar sobre as Bíblias protestantes anteriores que tinham também um número diferente. Mas as Bíblias protestantes hoje geralmente têm 66 livros. Né? 49 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Se você pegar uma Bíblia como essa, né, que é uma Bíblia católica, ela tem... Claro, ele tá ali no podcast, não dá nem pra dizer que ele errou, né? Tá ali conversando, uma conversa solta. 39, 27, totalizando 66 livros. Mas isso não estou corrigindo. Se eu não me engano, ele falou 49 ou algo assim, mas é normal. Eu também, às vezes, ali na conversa fluida, solta, eu já falei, não, 29, 27, aí rapidamente, não, 39, né, que você está ali com 9 mais assiduamente na mente do que necessariamente, às vezes, vai falar o número 39. Mas é isso. E aí vai vir a católica com os seus deuterocanônicos, que aumentará um pouco, né, 46 livros e aí 27. Mas até então, tranquilo, normal, é isso aí, segue o barco. 73 livros, então tem 7 livros a mais, né, que são chamados de apócrifos pelos protestantes e chamados de deuterocanônicos pelos católicos. Se você pegar uma Bíblia ortodoxa grega ou ortodoxa russa, já tem alguns livros a mais, além dos católicos. Nossa. Então, por exemplo, na Bíblia católica você encontra o livro de 1º e 2º Macabeus. Esses livros não estão nas Bíblias protestantes em geral hoje. Nas Bíblias ortodoxas, você pode chegar a ter 3º e até 4º Macabeus. Então, aumenta ainda mais a quantidade de livros. E nas Bíblias etíopes, você chega a 81 livros, que incluem, por exemplo, o livro de Enoque, o livro dos Jubileus e alguns outros livros que são conhecidos também como livros apócrifos. Mas na minha opinião, que não vale muita coisa, mas o livro de Enoque, dada a relevância dele para o Novo Testamento,
principalmente porque diversas de suas porções foram encontrados em aramaico, em Qumran. Ou seja, nós temos a versão grega do primeiro livro de Enoque, temos a versão etíope, mas nós temos também o que seria a sua versão primária, a sua versão original, ou os seus primeiros escritos em aramaico. Em aramaico, diversas porções. Ou seja, é perfeitamente possível de se reconstruir o texto. Aliás, J.T. Milik fez isso, publicou um livro, né? Eu sempre falo desse livro aqui, que é o Enoque, né? Fragmentos da Caverna 4 de Qumran. Livro de Enoque, Fragmentos da Caverna 4 de Qumran, J.T. Milik. Então você encontra facilmente aí na internet para você adquirir. E ele faz até a comparação entre versões, entre diversas versões do livro de Enoque. Então é uma obra fantástica. Eu tenho essa obra, já li ela aqui no canal em vídeos anteriores. Lembrando que são mais de 1000 vídeos aqui no canal. Essa fase de React é uma nova fase do nosso canal, né? Nós produzíamos com livros, artigos científicos, e vamos voltar em algum momento aquele estilo de produção, a pedidos de alguns, vai voltar, mas por enquanto estamos fazendo os Reacts, tá bom? E o que é mais interessante ainda é que você tem ele quase completo. E o que não há, temos que fazer essa ressalva, é o chamado livro das parábolas. E é uma coisa quase que misteriosa, porque parece que em algum momento de fuga, ou por alguma razão, o escriba, ou a pessoa, ou alguém, tira exatamente e leva consigo a versão em aramaico do livro de Enoque, porque ela encerra exatamente onde vai começar, que é por volta do capítulo 30 e 31, dependendo da numeração, e os fragmentos de aramaico continuam após o capítulo 70 ou 71. Ou seja, entre o capítulo 30 e 70, vamos dizer assim, dependendo da numeração da versão, que seria ali o livro das parábolas, aquilo ali está tirado ali de 1 Enoque em aramaico, e volta certinho depois, do 70, 71 em diante, e do 31 ou 30 para trás você tem em Qumran diversos fragmentos. Ou seja, algo aconteceu que alguém levou, e é uma das partes mais importantes do livro. E para mim, essa ausência, né, esse buraco, né, de fragmentos, só reforça o quanto este livro deveria estar. Ele deveria constar, pelo menos ali no Antigo Testamento, e que, na minha opinião, acertadamente, ele está no cânon etíope e também em alguns cânons, né, ortodoxos, orientais. Então, na minha opinião, acertadamente, porque o Novo Testamento só faz sentido, um sentido pleno, esquece a baboseira teológica sistematizante, ele só faz um sentido enquanto o que ele diz quando você lê plenamente o livro de Enoque, ou estuda, compara as versões, você vai ver Apocalipse, os Evangelhos, com largas sentenças do livro de Enoque. Mas isso é para quem estuda, o que não é, e eu não estou falando mal, eu estou falando uma verdade. Estudar não é algo que faz parte do mundo evangélico cristão brasileiro protestante, principalmente pentecostal. Calvinista até menos ainda, porque o calvinista ele estuda calvinismo e paulinismo. Bíblia para eles é outra coisa diferente. É na lente de Calvino e na lente de Paulo, não é nem de Jesus não. Então esses estudos mais críticos não fazem parte do mundo dos fundamentalistas religiosos cristãos protestantes, e que seria extremamente importante, porque aí você joga um monte de baboseira teológica fora. Essa é a verdade. Quando você começa a ler o livro de Enoque, alguns postulados teológicos que foram formulados na própria tradição cristã viram esterco. Essa é a verdade. Porque os paralelos estão todos lá e você consegue ver o sentido real de diversas passagens do Novo Testamento, inclusive na boca de Jesus. Eles são livros canônicos. Entendi. Estão dentro. E mais uma coisa ainda. A Bíblia etíope, ela tem 81 livros. Isso é fixo. Para qualquer pessoa da Igreja Ortodoxa Etíope que você perguntar, ele vai falar, a Bíblia tem 81 livros. E quais são esses 81? Aí varia. É mesmo? É. Então o número de livros é fixo.
Mas quais são os livros, ainda hoje, nas comunidades etíopes, cristãs, há divergências. Nossa. E isso não dá muito problema. Porque a ideia de cânon, de uma seleção de livros para eles, é menos fechada, é menos binária, no sentido ou é sagrado ou não é sagrado, do que, por exemplo, um protestante ou um católico. Para eles é mais aberta essa questão. Tem livros que são sagrados o suficiente para a gente ler. Tem livros que são muito úteis para a nossa prática, então a gente lê. Né? Então é menos binário, tá dentro ou tá fora. Não, tem um espaço ali para outros livros também. Né? Mas se o Lene puder pegar aí um arquivo que está logo na pasta inicial, que chama Cânon Comparativo 2, vê se tá, é mais ou menos esse o título. Eles têm o livro de Judas também, né? Tem... nas Bíblias em geral, todas vão ter a Carta de Judas, né? Nas Bíblias atuais, pelo menos. Era um livro disputado na Antiguidade, a gente pode falar disso depois. Mas existe o Evangelho de Judas. Exato. Evangelho de Judas. Que não está em nenhuma Bíblia dessas que eu falei. Sei. É um livro... Nem na Etíope. Nem na Etíope. É um livro que faz parte de outro grupo de textos, que são textos considerados gnósticos, Sei. que eram de comunidades que não participaram dessa tradição que sobreviveu até hoje, né? Apesar de ter alguns grupos... Essa imagem? Essa imagem o que é? Essa imagem, tá um comparativo ali, se puder subir um pouquinho para ver a parte de cima da imagem, tá ali, a Bíblia hebraica tá em vermelho, né? Ou rosa, sei lá. Do lado a Bíblia católica e do lado a Bíblia protestante. E lá embaixo tem mais duas, que é a Bíblia ortodoxa e a Bíblia eslava. Mas aí você vai ver um comparativo de livros, né? Então só para ilustrar, para quem quiser saber quais são as diferenças, eu só encontrei essa imagem em inglês, né? Entendi. Mas depois só jogar num tradutor aí. Mas então são basicamente só para mostrar essa diversidade realmente de livros. Então quando a gente fala assim, a Bíblia é um livro sagrado... Lembrando que se você pesquisar, digita em inglês cânones bíblicos, digita em inglês, você vai encontrar 10 cânones bíblicos diferentes. Bíblia armênia, eslava, aí ortodoxo oriental, dividido por grupos ali. Você vai ver essa divisão, você vai ver a comparação. Você vai ver que, por exemplo, em alguns cânones, a segunda epístola de Pedro é considerado que nós chamaremos de um apócrifo. Não foi Pedro que escreveu. Aliás, hoje, até na Academia Ocidental, através da crítica textual, nós sabemos que não foi Pedro que escreveu a segunda epístola, né, que tem ali a sua autoria. Provavelmente não escreveu a primeira epístola também, mas eu já tratei disso aqui no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Mas do ponto de vista da tradição, da igreja, da canonicidade, a segunda epístola de Pedro, em alguns cânones, é tida como apócrifa, espúria, não inspirada. É interessante isso. A gente já está partindo do pressuposto de que a gente sabe de que Bíblia que a gente está falando. Mas isso depende de para quem você pergunta. E além dessas, tem várias outras, né? Tem a Bíblia das igrejas armênias, das igrejas eslavas, que está aí, até está colocado aí, né? E várias outras. Tem essa questão que eu falei de cânons mais abertos. Então, na Bíblia grega, por exemplo, tá aqueles livros, mas você pode encontrar algumas comunidades dentro das igrejas ortodoxas gregas que tem uma quantidade de livros diferentes. Entendi. Que inclui, por exemplo, terceiro Macabeus, mas não põe o quarto. Então isso é só para começar a abrir um pouco a cabeça em relação ao que é a Bíblia hoje, né? Se a gente jogar isso para o passado, a gente vai ver que a coisa vai abrir ainda mais. Mas hoje a gente ainda vê diversidade, uma diversidade muito grande nessa questão. A verdade é que quando eu já estava no seminário, quantos anos eu tinha? Tinha 18 anos. 18. No primeiro seminário eu tinha 15 anos. Que eu entrei pro seminário foi dos 15 aos 18 anos. Ali, quando eu estava já pro final do seminário, que eu estava lá nos módulos de História da Igreja, né, essas matérias assim, que era um seminário muito bom, apesar de ser confessional, eu já vi que a história do Cânon era furada, no sentido de que era um garoto, hein? Inspiração, não, foram homens que decidiram, não tinha nada de inspiração, tinha muita política, tinha muita disputa doutrinária,
né, eles se agrediam por causa de doutrinas, eles se acusavam, eles se exilavam, né, por causa de escolhas doutrinárias. Então, que heresia quer dizer escolha, né, na palavra, na sua contextualidade originária, e depois que, para nós, ao longo do período, que vai tomar uma conotação de algo espúrio, uma doutrina errada, né, um ensinamento errado. Mas heresia é escolha, era uma escolha doutrinária. Só que eles se atacavam mutuamente, se perseguiam, e é muito interessante quando você de fato vai para a história, e a história do próprio cristianismo não mostra inspiração nenhuma, mostra homens por decisões humanas. Tira esse, coloca esse, vem para cá, vai para lá, isso aqui para lá, para lá, para lá. E aí quando a gente entra no contexto religioso, tem muita mentira, né? Aí começam as mentiras, porque Lutero também foi outro que queria tirar a epístola de Tiago. Ele chamou a carta de Tiago de epístola de palha, ou carta de palha. Ele tinha ressalvas com outras cartas do Novo Testamento. Então Lutero, ele era um homem, não tinha nada de inspirado pelo Espírito Santo, não foi herói de nada, né? A história da Reforma é cheia de mitos e por aí vai. E isso me irrita também, né? Essas pessoas tentam mitologizar as coisas até hoje. Isso me dá uma irritação. Fala a verdade pro povo. O cara era problemático, né? Era uma pessoa doente, uma pessoa agressiva, né? Uma pessoa que escreveu um livro horrível, né? 2 Judeus e Suas Mentiras, um péssimo livro, e que é o livro que serviu de base para muita coisa ruim que aconteceu no futuro pós-reforma, até do século XX, que eu não quero dar nomes aqui à questão. Então é muito complicado isso. Da Bíblia. A base básica é praticamente a mesma. Se a gente for na Bíblia hebraica, por exemplo, também, geralmente se fala que a Bíblia hebraica tem 24 livros. Aí parece, não, tem bem menos, mas é porque eles contam diferente. Ah, tá. Então, por exemplo, os 12 profetas, o que os cristãos chamam de 12 profetas menores, porque os livros são menores, né? Porque eles são menos importantes. Ah, né? tá, é por isso? É. Eu achei que era a importância mesmo. Acaba que são menos importantes na tradição também. Os mais lidos são principalmente Isaías, né? Ezequiel e Jeremias, que são os maiores em volume. Mas não tem esse juízo de valor originalmente, né? São livros pequenininhos. Tem alguns livros que são de um capítulo, né? Obadias, por exemplo. Quase ninguém lê isso hoje, mas tá lá, né? E até passa despercebido por causa do seu tamanho. Mas então, os 12 profetas menores, na Bíblia hebraica, conta como um livro, chamado de Os 12. Então, o 1º e 2º Reis é só Reis. 1º e 2º Crônicas é junto em um livro chamado Crônicas, simplesmente. Então, mas a Bíblia hebraica atual equivale a mais ou menos os 49 livros do Antigo Testamento das Bíblias protestantes. Entendi. Então tem essa variação de Bíblias dentro do próprio cristianismo e em relação também à Bíblia hebraica, né? Que aí, claro, não tem o Novo Testamento presente. Né? E eles também não chamam de Antigo Testamento, porque isso é um juízo que você faz a partir do Novo, né? Exato. Então para eles não tem nada de antigo, como eles não acreditam que permanece. Jesus que é o Messias, né? Filho de Deus, então não tem o Novo Testamento. E a gente poderia até dizer que para os judeus o Novo Testamento é como se fossem livros apócrifos. Então, o juízo que a gente faz, por exemplo, para os livros gnósticos como apócrifos... Enoque, por exemplo... Para os judeus, o Novo Testamento são livros apócrifos. Verdade. Eles não usam exatamente esse termo, porque esse termo se desenvolve dentro da tradição cristã. Tá. Mas a relação é essa, né? São livros que foram escritos sobre assuntos que se pretendem sagrados, mas a gente não aceita esses relatos. Né? Assim como os cristãos fazem em relação a certos textos apócrifos. Então tem toda essa questão de como que se define, que a gente vai chegar lá também, quais os livros que entram nessas coleções. Quando foi isso, né? Como foi, e depois também como mudou tudo com a invenção da imprensa, que aí a Bíblia ficou acessível para mais gente, né? Porque antigamente os caras copiavam, né? Exatamente. Tinha os copistas, né? A gente vê aquele filme O Nome da Rosa, né? O Nome da Rosa, Putz, quem não viu tem que ver esse filme, né? Tinha os caras, normalmente dentro da própria igreja, né? Que tinha o trabalho de copiar. Isso, eram mosteiros, né? E tinham monges que se especializavam nessa tarefa de fazer as cópias, que eram chamados de monges copistas, né? Mas antes mesmo desse período você tem escribas também entre os judeus. Porque a escrita na antiguidade e até na Idade Média não era uma coisa muito difundida. Então assim, você não precisava, para ter uma vida funcional, saber ler e escrever.
não precisava ler placas. Não precisava ler leis, não precisava. Todo mundo sabia meio assim. Era uma cultura muito mais oral. Entendi. As coisas se transmitiam muito mais por fala. Às vezes a fala tinha mais peso até do que o escrito. Porque a fala é viva, né? Você pode até responsabilizar alguma pessoa que está falando algo mais do que uma que está escrevendo. Porque a pessoa fala alguma coisa, você pode bater nela, mandar ela calar a boca. Exato. O escrito é uma coisa mais impessoal, né? Mas então no Nome da Rosa, né, tem essa questão dos escribas, e isso joga a gente para outro tema, que é a questão dos manuscritos, né? Porque, por exemplo, voltando a essa Bíblia, né, essa Bíblia é uma Bíblia em português que foi traduzida a partir de textos hebraicos e gregos, principalmente. Tá. Agora, quais são exatamente esses textos? De onde que os tradutores dessa Bíblia tiraram esses textos? A gente tem que voltar na história dos manuscritos bíblicos. Porque quando a gente volta ao... Exato. Muito bom o corte, olha aí, ó. O podcast Inteligência Limitada. Assista este episódio completo lá com o historiador Henrique Caldeira. É fantástico, ele é uma pessoa assim que realmente detém o conhecimento histórico, versa sobre diversos assuntos e foi preciso em diversas colocações ao longo deste vídeo. E aí fica a pergunta, e aí, mediante a isto que você ouviu, mais outras coisas que você não sabe, porque você ainda não se debruçou de maneira plena sobre esse tema, e aí, a Bíblia é um livro sagrado? Mediante a tudo que você já viu aqui no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Os paralelos que a Bíblia tem. Você já viu aqui comigo quase o Antigo Testamento inteiro, paralelos com textos egípcios do livro dos Salmos, paralelos do livro dos Juízes, paralelo no Gênesis, Êxodo, Levítico, paralelo com tradições, paralelos quase Ctrl+C, Ctrl+V com literatura ugarítica, livro de Enoque, e fora o que eu não estou lembrando aqui agora, já realizamos comparações até com literaturas budistas, né, os contos Jatakas e outros livros, outros trechos de sutras que foram compostos antes de Cristo e que nós vimos também paralelos do Novo Testamento, fora os livros da própria tradição ali do primeiro século, aquela tradição ali do judaísmo do segundo templo, tradição dos essênios. E aí, fala você para mim, deixa aqui nos comentários, a Bíblia, ela é um livro sagrado?